Essa queda de braço com o Flamengo, um ativo importante do futebol brasileiro, um jovem que é um prospecto muito interessante. Eu falei hoje na Rádio Band News, né, quando o Neiser chegou, ainda é um jovem, enfim, a gente viu ali os olhos do mundo voltados para ele, por conta do que ele fez no Campeonato Mundial Sub-20. Agora, o Zé Lucas, a gente tem um recorte mais do nosso futebol brasileiro. Claro que é um outro nível, estava na Série B, mas as pessoas às vezes subestimam o tamanho de uma instituição feito é o esporte e da responsabilidade de um jovem de 16 anos, quando ele assumiu a responsabilidade de ser titular com a camisa do esporte. É um cenário completamente diferente, com todo o respeito que o esporte merece, mas ele está vindo para o Cruzeiro, um dos maiores times do Brasil, um dos maiores da América do Sul, e com essa perspectiva, o Cruzeiro foi muito bem, né, naquilo que tange trazer esse jogador. Eu tenho conhecimento de como o Cruzeiro atua nos bastidores, Joaquim Pinto, Arthur Jorge, cercando no bom sentido, né? Conversa com o atleta, conversa com o staff do jogador, com familiares, e é o Cruzeiro seguindo na toada daquilo que já fez com o Neiser, com o Arroio, que fez com o Jonathan Jesus, que fez com o Cauã Moraes, investindo em jogadores com muito potencial para já agora poderem desenvolver e, quem sabe, serem expoentes desse time titular e conseguirem vendas para o Cruzeiro importantes no futuro. Esse ano já investiu mais de 260 milhões de reais. Então, quando eu não faço cálculo... Você está colocando esse valor do Zé? Porque se colocar o do Zé, não estou colocando. Não estou colocando o valor do Zé. 260 sem o Zé. Eu não sou responsável pelas finanças do Pedro Lourenço, mas assim, a coisa que ele pretende fazer, e o Arthur Jorge a gente viu falando recentemente, não é a torneira aberta. E eu entendo também que em uma janela, eu tô com você, é um elenco curto, eu acho que o Cruzeiro, o cenário ideal é que nessa janela chegasse mais qualidade, mais reposição, mais emergências, buracos, para tampar os buracos, chegassem qualificação e extensão de elenco. Então são 3 frentes, 3 tipos de jogadores diferentes. Exemplo, o Igor Júlio seria uma qualificação na defesa, que eu considero boa. Mas eu entendo também, André, que não é possível se resolver todas as carências em uma só janela, um time que trabalha, digamos... E o Cruzeiro, sim, para mim, trabalha com os pés no chão, apesar do dono ter as possibilidades que tem, mas a forma que ele quer fazer com que o Cruzeiro trabalhe, eu acho que essa foi a primeira janela do Arthur Jorge. Talvez daqui a um ano o Cruzeiro esteja dentro mais de um cenário ideal forte, com um elenco maior e forte também, entende? Eu entendo. Mas olha que o Valu falou em dinheiro, só para não perder o fio da meada aqui. Veja bem, estamos falando de perspectiva. Jogador jovem, que já atua há 2 anos na equipe de profissionais. Quem conhece, conviveu com ele trabalhando e quem acompanha o esporte mais de perto e vê todos os jogos do esporte e acompanha todos os jogos do Zé Lucas, falam muito bem do atleta. Além de tudo isso, você tem... Toda a estrutura de estudo que o Cruzeiro fez, da capacidade dele através da análise de desempenho, e tudo foi favorável para o Cruzeiro persistir e conseguir praticamente selar o negócio com o Zé Lucas. Lucão, bem-vindo pela primeira vez na tela da Band. Muito obrigado, HG. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer, né? Estar ao lado dessa bandeira do jornalismo brasileiro. Bandeira. Satisfação. Pois é, HG, eu acho, a gente trata como aposta justamente por ser um jogador novo, mas com grande perspectiva. O Cruzeiro tem um histórico de trabalhar bem jovens jogadores. O Arthur Jorge tem esse histórico de lançar, não a qualquer custo, mas de trabalhar bem. Independentemente se for um jogador formado na própria base do Cruzeiro ou um jogador prospectado, que é a palavra da moda também, como foi o caso do Jonathan Jesus, ainda sob a gestão do Alexandre Matos. E o Cruzeiro foi colher esses frutos 2 anos depois, com o Jonathan Jesus atropelando todo mundo, inclusive o próprio Vidalba, que vinha de um bom ano. O Jonathan atropelou e, além de estar dando um retorno técnico, provavelmente vai dar um retorno financeiro alto para o Cruzeiro. E o caso do Zé Lucas também tem esse lado. É importante o Cruzeiro também ter esse reforço de imediato para compor bem o elenco, para ser mais uma opção ao Arthur Jorge. A gente bate nessa tecla que o time titular do Cruzeiro é muito bom, mas o elenco tem as suas lacunas, principalmente para um time que disputa 3 competições e quer chegar na cabeça de todas. Então o Zé Lucas vai agregar nesse sentido. Mas também tem o lado do Cruzeiro dar uma oxigenada nesse elenco, ter jovens jogadores para que assumam essa posição gradativamente nos próximos anos,
né? A gente sabe que o Cruzeiro tem jogador acima de 30 anos nesse meio campo, Lucas Romero, Lucas Silva, que ainda tem linha para queimar, obviamente, mas é importante ter jovens jogadores para dar uma oxigenada. E por fim, claro, a parte financeira. A gente sabe da questão da SAF, o Pedro Lourenço é um empresário muito bem sucedido, mas não custa a gente relembrar que ele também não vai despejar todo o seu patrimônio pessoal dentro do Cruzeiro. Não é assim que funciona. A roda tem que girar. O Cruzeiro precisa vender, o Cruzeiro precisa faturar. E o Zé Lucas, aos 18 anos, tendo essa perspectiva que tem, um jogador de categoria de base, um jogador já jogando no time principal do esporte desde os 17 anos e indo para um gigante como o Cruzeiro, com grande perspectiva de encaixar, também é muito natural que ele desperte o interesse do mercado estrangeiro e o Cruzeiro possa fazer uma boa venda no futuro. Então, diante desse cenário todo, eu acho um excelente negócio do Cruzeiro. Mas, por favor, é importante a gente entender que o Zé não chega para resolver o problema, ele não chega para ser esse camisa 5 que o Cruzeiro tanto precisa, ele não chega para mudar o Cruzeiro de patamar. Ele chega para ser uma excelente opção no elenco que tem suas lacunas. Muito bem, André Cristino, sempre polêmico, mas dessa vez não tem polêmica, né, André? Não, polêmica nenhuma. Boa tarde para todos aí. Acho que é uma boa contratação, mas eu vou mais na linha do Lucas. Eu acho que se a gente for olhar hoje o elenco do Cruzeiro, há uma carência de um segundo, primeiro volante ali, né? O cara que substituiu o Romero. O Zé Lucas pode ser este cara. Hoje eu não cravaria que ele é. Por exemplo, vai jogar contra o Flamengo na Copa do Brasil. Hoje, eu prefiro botar o Mateuzinho do que botar o Zé Lucas. Eu acho que é mais confiável pelo sistema de jogo, então eu não colocaria o Zé Lucas nesse momento. Eu acho que ele seria mais interessante, como foi a chegada do Rian Guilherme. Você tinha um Romero, aí você tinha um segundo cara que assumia a responsabilidade, que acabou não assumindo, mas que era o Wallace, e ele veio como um terceiro com uma possibilidade de crescer, e se crescesse demais ele passaria o Wallace e poderia passar o Romero nessa escala. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro ali adotou neste ano uma estratégia de mercado de reposição de peças. Eu concordo, quer dizer, eu respeito, mas não concordo. Eu acho que para um time que, como o presidente disse há 1-2 semanas, que vai brigar por todos os títulos, o elenco do Cruzeiro é curto. Ter apenas um jogador certo e uma aposta que tem tudo para entregar, mas que é uma aposta, eu acho muito arriscado para chegar nesses objetivos. A não ser que seja só da boca para fora, que tenha focado. Vamos focar nas Copas, que a gente põe nosso melhor, no Brasileiro a gente vai fazendo testes. Aí tudo bem. É uma boa contratação, mas para mim falta um segundo elemento aí. Sabe, aquele tal de Sousa. O Sousa podia ser esse segundo cara. Estão falando... E chegar aí o Zé, aí dava certo. Aliás, estão falando lá no Rio de Janeiro que o Vasco está levando, né? Fala pessoal, finalizamos aqui mais um vídeo. Muito obrigado você que chegou até aqui, tá? Já peço o like aí antes de sair do vídeo, tá bom? Dá essa força aí. Pra quem tá chegando e não conhece o canal, seja muito bem-vindo ao canal Cruzeirão mais lindo do mundo. Notícia todos os dias pra vocês, então se inscreva no canal, ative vocês a notificação. Aqui fica o meu convite. Deixe o seu like também que ajuda demais o canal, tá bom? Fique à vontade aí para estar compartilhando o vídeo, tá? Muito importante também. E obrigado pela sua preferência de estar aí conosco. Só deixe a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá bom? Sobre o Zé Lucas. O que você acha sobre isso, tá? Quero saber sobre o que vocês acham. A participação de vocês é muito importante pro canal, tá bom? Ajuda demais o crescimento, então fiquem à vontade aí para estar deixando a sua opinião, não esquece não. E interage entre vocês aí, que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!